E aí foi escalando, fiz 160 no de janeiro. Hum. Aí em março a gente fez um outro lançamento e aí foi algo em torno de 180 Isso em março desse ano. Antes desse ou, antes ou depois da pandemia? Um pouco antes, né? foi depois da pandemia. Opa, aqui é o Érico e hoje eu tô aqui com mais uma pessoa que fez um 6 em 7, R$ 100 em 7 dias, ou o que a gente chama da faixa marrom nesse nível de lançamentos. Tudo bom, Fábio? Tudo bom, tudo bom. E você, Érico? Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado por participar, Fábio. Eu tenho uma curiosidade incrível de saber como é que eu fui parar na sua vida. Qual foi a primeira vez que você lembra que teve um contato comigo, ou com algum vídeo meu, ou com algum conteúdo meu? Ó, eu lembro que foi na época do Mairo Vergara, eu estava estudando para o CFA, que é aquela certificação financeira em inglês, e aí eu acabo te conhecendo, eu coloco, eu acho os vídeos dele, né? Eu vim entrando bastante vídeo, eu me deparo com um seu falando do lançamento dele, como que foi. Foi bem Ah, que legal. É o vídeo do maior lançamento da história na época. Aquela tinha sido o maior lançamento da história. Provavelmente é perfeito. um mais cinematográfico. Uhum, acho que foi bem isso mesmo. Foi bem nessa época. E aí eu comecei a ver tudo que o Mairo fez, e aí comparar com tudo que você falava, foi bem casado, assim, muito na parte de conteúdo, dar muito conteúdo, e foi aí que eu comecei com tudo, foi a parte de conteúdo. Eu peguei a parte que você começou a estudar o Mairo, por causa do inglês, né, online. E Uhum, aí, você, depois do Mairo, você acaba me conhecendo e começa a sacar que o Mairo usa marketing do jeito que uhum. eu ensino. Até aí eu saquei. E aí? Você fala assim, peraí, eu vou seguir o Érico, eu não vou seguir o Érico. Como é que foi? Do momento que você percebe que o marketing que o Mário faz usa as técnicas da fórmula, como é que migra para você criar um negócio digital? Porque até então você queria ser um CFA, que eu imagino que é um especialista em finanças pela prova, né? Isso mesmo. Eu era consultor de investimentos de um banco, já tinha 11 anos de mercado financeiro, 7 anos somente como consultor de 4 bancos, e eu estava buscando ali o CFA, buscando ali a certificação Certificação. máxima. E eu já tinha praticamente todas as certificações do Brasil. Tem mais o profissional com mais certificações do Brasil de investimentos. E, Aham. e aí eu fui buscar. Pera aí. Você acredita que é o profissional do Brasil? Não existe ninguém que é brasileiro, que vive no Brasil, que tenha mais certificação que você? Não, no Brasil eu tenho praticamente todas. São 8, são 8. Ah, que legal. Então, você zerou as certificações aí da coisa. Isso, do Brasil, daí eu ia para o mundo. Eu Aí estava você ia para o caminhando para CF. o mundo. Que legal. Bom, tá. E aí? Você encontra o Mário, começa a me conhecer, e aí? E aí eu começo a ver que os bancos começam a ter um gap muito grande no mercado, que é um gap do profissional saber menos do que o cliente final. Porque o cliente final está tendo acesso a muitos vídeos de investidores profissionais falando no YouTube, são vários exemplos que a gente poderia dar. E aí o cliente final estava sabendo mais do que o gerente, que é a profissão dele, ser consultor. E todos os bancos que eu trabalhei tinham gatilho. Cara, como é Tinha que o cliente. Eu sei que. Por que isso aconteceu? Vamos explorar isso, que eu acho que, de um ponto de vista curioso. Você está falando que um gerente, que o usuário final, pelo acesso agora à informação, né, vou chamar de democratização digital da informação, começou a sacar mais, começou a se interessar mais do que o gerente. Como é que isso pode, se o gerente é a função dele? O gerente não pesquisava, o gerente era mais preguiçoso em relação a isso? O que você acha que gerou isso, além da disponibilidade de informação? Porque se a informação estava um. disponível, em teoria, o gerente também devia Uhum. estar ligado, mas não estava. O que era a razão disso? O que é a causa disso, na sua opinião?
No primeiro caso, o cliente final de fora teve acesso a um conteúdo muito mais simples, muito mais dinâmico, sem muitos termos técnicos, que foi como as pessoas do YouTube passaram. E os gerentes sempre falavam que não tinham tempo, né? Não tinham tempo para estudar por conta de muita meta, pressão, e aí não tinham esse tempo para conseguir buscar a qualificação. Posso te dar uma tese alucinatória? Lógico, vamos lá. Vamos lá. Não, achei legal. E, não, é uma tese, é uma alucinação, uma especulação. Você que entende de especulação. Eu imagino que, como o dinheiro é do cliente, ele tem às vezes, ele é puxado pela natural, ele quer se informar, porque é o dinheiro dele. Então, se ele ganha ou se ele perde, afeta o gerente, porque ele também é bonificado, mas ele afeta muito mais ao cliente. Então, o cliente começou a falar assim, peraí, quase que o gerente está correndo, né? Está fazendo. E o cliente está correndo, mas o cliente parece que tem um Rottweiler atrás. Porque o futuro dele, pelo certo e pelo errado. Então, buscou só entender aquela coisa. E aí, antigamente, não tinha essa informação pelo próprio, que você fala que a informação era, vou chamar de grego, porque eu trabalhei em banco, é bem grego. Se a gente olha os livros, né, de derivativos, de renda fixa, meu Deus! E olha que eu me considerava uma pessoa relativamente inteligente, mas eu até te admiro muito por as certificações, porque eram certificações extremamente matemáticas, intensas, bem difícil. Então, de repente foi isso, e de repente não. De repente é uma mistura de vai saber se o quê, né? Mas o fato é que você começou a ver que os gerentes estavam menos preparados para esse tipo de cliente que agora era mais sofisticado porque ele tinha informação, é isso? Isso mesmo. Mas os bancos tentavam buscar esse profissional no mercado, um profissional qualificado que sabia ali a prática. E a prática, Érico, é que se 90% dos gerentes, por exemplo, nunca abriram o home broker. Então, eles explicavam, Érico, vou gerir os seus investimentos aqui, só que nunca abriu o home broker. Então, é prática. Então, eu ensino muito essa questão da prática. Eu vi que era um gap muito grande, juntamente com a certificação. Então tinha um gap, o gap não sei como é que fala o gap em português, as pessoas entendem gap, né? Uma lacuna entre os gerentes estavam mais teóricos, menos práticos. E o mercado estava precisando de gerentes também com a mão na massa. Talvez isso, por exemplo, de repente nas ferramentas, como, por exemplo, home broker. Entendi. E eu repito assim, porque eu acho que esse assunto é muito legal para mim, pessoalmente também, porque eu tive nessa área por cerca de 10 anos da minha vida, não exatamente com clientes, pessoa física, né? Era para clientes institucionais, na maioria das vezes, né? Grandes empresas, aquela coisa toda. Dito tudo isso, quando você viu esse gap, o que aconteceu? Essa lacuna? E aí eu vi que uma das lacunas é a informação, primeiro, do mercado financeiro. A gente pode ver que os calls, ou o que a gente chama de resumo sobre o mercado financeiro, é sempre dado tarde, a partir das 9 horas. Então, todos os bancos, corretoras, se a gente entrar ali no YouTube, falam às 9 horas. Eles falam sobre isso. Então, falam sobre o quê? Perdão, não, pera. Falam sobre o que é esses calls aí? O que é isso? Então, todo dia, às 9 horas, as corretoras, sei lá, tem um call da XP? A XP dá um resumo, é isso? Sim, XP, Nova Futuro, os bancos, que aí você pode se informar sobre o mercado. Ela dá um resumão, assim, ó, galera, toma cuidado com isso, ó, estourou uma parada assim, a fulano abriu assim, ciclano abriu assado. Então, 9 horas ele dá uma geral pra galera, é isso? Isso, ontem caiu a bolsa, hoje deve abrir em alta, em baixa, ele conta ali. E que horas que abre a bolsa? Abre a bolsa? 10, às 10. A bolsa abre às 10, tá bom, show de bola. Então, às 9, uma hora antes, eles dão um call. Isso, só que o bancário, ou o profissional, o assessor, às 9 horas o cliente já está ali ligando, então ele não consegue se informar às 9. O que eu pensei? Eu preciso fazer um resumo antes das 9, que é quando ele está no caminho.
indo de carro, então eu preciso entregar um resumo ali 7h30, 8 horas. E aí Entendi. Então, o seu cliente ideal foram esses profissionais que estavam, vamos dizer assim, sofrendo essa mudança. Isso. Eles não tinham o call às 9, às 9 era quando o cliente dele estava ligando, então ele já devia ter sabido antes. E 2, ele precisava se informar, entendi. Então, essa foi a sua ideia de negócio? Esse foi o início de tudo, e quando eu pensei nisso, já volta ali com você, que eu já estava começando a ver os seus vídeos, então depois que eu vi aquele, eu comecei a consumir outros vídeos, e tudo que você falava fazia muito sentido, tá? Desde da geração de conteúdo, a reciprocidade, e nessa época eu falei, eu queria mais conteúdo seu. E nessa época eu fui lá e adquiri o Fórmula. Foi bem nessa época. Entendi, chegou a hora, você foi adquirir o Fórmula. Foi em que ano e em que mês, se você se lembra? Isso foi em setembro de 2017. Setembro de 2017. Entrou no final de 2017. E aí, como é que foi sua jornada a partir de lá? E aí eu comecei a ver os seus vídeos, mas a primeira coisa que me chamou a atenção é que eu falava, a partir de amanhã eu começo esse call. E aí eu avisava a Fran, que é minha esposa, vou começar o call, e chegava de manhã, não fazia, compromisso fraco. E aí eu vi o vídeo seu falando, joga o chapéu para o outro lado do muro e busca. E aí eu tenho que buscar. E aí um dia eu avisei para o pessoal, eu já tinha ali, praticamente não tinha quase ninguém nas minhas redes sociais, eram praticamente meus pares, familiares, mas eu avisei, a partir de amanhã eu vou começar um call de investimento, eu vou fazer esse resumo para vocês cedo. E aí eu avisei, no outro dia eu acordei e falei, vou ter que fazer agora, fui lá e fiz. Você tinha que acordar que horas? Eu comecei a acordar às 4 da manhã. Entendi. Claro que você tinha que pesquisar e depois resumir e fazer. E aí, você foi lá e fez no segundo. Quantas pessoas estavam nesse call? Eu fiz gravado, deu 32 pessoas. Ah, que legal. Era o quê? Amigos? Familiares? Clientes? Familiares e pares, que eu cheguei no banco lá, falei, assiste aqui, ouve aqui. Ah, que legal. E aí, vamos lá. Aí você já tinha um pequeno conteúdo, um comprometimento e 32 pessoas assistindo. Isso, e aí eu fui fazendo todos os dias, com consistência, você fala, tem que ter consistência, e eu não falei nenhum dia. E aí eu fui criando, aí em novembro, como eu tinha essas certificações, eu falei, eu vou dar um curso de certificação online, de graça no YouTube, que é a porta de entrada, que é o CPA 10, que é o básico para entrar no mercado financeiro. Se chama Certificação Profissional Ambima. Você que quer trabalhar em banco, é o primeiro passo. Entendi. E aí eu dei esse curso de graça, e aí eu comecei a criar minha audiência. Ou seja, eu treinei eles para conseguir a habilitação, que é a certificação, e também, paralelamente, eu dava um pouco da prática, um pouco de ouvir o mercado antes de começar, antes eles chegarem no banco já informados. E aí já tinha assessores, profissionais de cooperativas também acompanhando. Isso no YouTube ou Instagram? Qual foi a plataforma que você usou? Foi praticamente 100% YouTube. Ah, que legal. Show de bola. E aí? E foi crescendo. E aí chegou um certo tempo de audiência, onde já tinha ali mais de 10 mil inscritos ouvindo o Acorda Mercado, que é esse daí que eu fazia de manhã, se chamava Acorda Mercado. Foi crescendo, e junto com a certificação também crescendo, o pessoal falando que queriam mais essa certificação, queriam outras certificações. Eu cheguei até a gravar uma outra, que é o CPA 20, que é uma acima também ali no YouTube. E nesse período eu fui criando uma grande audiência. E aí foi que em março de 2019 eu resolvi sair do banco. Entendi. Por quê? Eu resolvi porque eu vi um caminho muito grande para treinar esses profissionais. Falei, vou me qualificar e vou treinar esses profissionais, vou dar a certificação, vou ensinar a prática, vou ajudar eles a elevar, né, o padrão do mercado financeiro.
Que massa. E mesmo ainda sem ter o resultado, mesmo sem ter o relançamento, você viu, né? Já estava claro para você. É engraçado isso, que algumas pessoas são um pouco mais São Tomé, vão só depois da certeza maluca de o projeto ter dado certo e o dinheiro está na conta, até porque você não devia ganhar mal onde você trabalhava, devia ter uma coisa, mas é engraçado. Para algumas outras pessoas dessas audiências, eles conseguem ver antes. E é interessante. Eu vi antes também. Eu vi antes, quando eu larguei, eu não tinha nem na audiência, né? No caso, porque na época eu não tinha, mas eu tinha a convicção que eu merecia. Na época, eu vou te falar o seguinte, na época eu não tinha nem certeza, eu não tinha certeza que ia dar certo, mas eu tinha uma convicção que eu merecia o benefício da dúvida. Porque se eu vivesse até os meus 50 anos, e na época eu tinha 30 e alguma coisa, isso é, os próximos 10, 20 anos, eu tinha certeza de onde eu ia chegar. Era bem normal, era bem um trilha, mas não fazia meu coração cantar chegar lá. E não estou falando monetariamente, não, de termos de carreira mesmo. Eu não queria estar fazendo aquilo por 20 anos, necessariamente daquele jeito, para aquela instituição. E nada de errado com a instituição, era só eu. Mas não era ela, era eu, né? Já viu essa frase? Engraçado. E aí eu fico pensando, é o benefício da dúvida. Será? E eu falo isso para vocês, porque, de novo, eu falei que a intenção de falar aqui com você é inspirar. Ao mesmo tempo, é incomodar um pouco. Poucas pessoas duvidam nesse exato momento. Na minha última pesquisa foi 93 pessoas não duvidam da fórmula. Elas duvidam delas. Engraçado, né? Engraçado. Será que elas não merecem esse benefício da dúvida? Porque a certeza de não fazer a fórmula ela já tem. É continuar essa trajetória que ela está fazendo. Mas será que ela não merece? E se elas estiverem erradas? E se elas também puderem? Será que a vida delas não pode ter tomado uma direção muito melhor? Eu deixo essa indagação, porque às vezes a gente quer ter certeza de tudo, mas às vezes não dá para ter certeza de tudo no tempo que a gente vive. A não ser que a gente vivesse 300 anos, né? Com a mesma saúde que a gente vive hoje. Mas tudo bem, você viu, você se deu o benefício da dúvida, assim, cara, ou no seu caso já era certeza mesmo, não sei, você sentia certeza ou você sentia dúvida ainda na época? Nesse caso, eu já estava sentindo bastante certeza, eu já tinha uma audiência que estava pedindo conteúdo, pedindo para eu fazer mais. Eu tinha certeza que daria certo, mas não tinha certeza que daria tão certo. Ah, entendi. Então, assim, até porque depois de comprar a fórmula, você já foi construindo audiência de acordo com o que estava acontecendo lá, né? Entendi. Bom, e aí? E aí eu fui caminhando, eu abri o primeiro produto, abri ali esse CPA10, eu tinha no YouTube, eu fiz ele gravado numa plataforma, e aí comecei a vender, mas sem a fórmula. Primeiro eu coloquei um produto, coloquei o outro, mas poucas vendas, foram poucas vendas. Então, o primeiro curso fui fazer em maio e o outro em junho. Foi maio de 2019. Então, ano passado. Então, quase um ano atrás. É isso? Quase um ano atrás. Então, em maio de 2019, foi o seu primeiro lançamento em si ou seu primeiro curso? Não, eu não fiz o lançamento, eu só coloquei um produto. Um produto que não era o que eu imaginava no lançamento mesmo. Como é que chamava o produto? Na verdade, era o preparatório para certificação. Tá bom. Vou chamar de preparatório para certificação, PC, certo? E aí, você não lançou ele, então? Não, eu coloquei ali na plataforma, e aí vendeu ali em torno de 10, por aí, foi bem você pouco. Você simplesmente liberou ele sem as técnicas. Posso te perguntar por quê? Porque em teoria você já teria a fórmula de lançamento, né? Então, deve ter uma razão por trás. Eu gosto de aprender com a jornada dos meus alunos. Qual foi a sua racionalidade de simplesmente colocar lá? O que passava na sua cabeça? Uma vez você comentou que a fórmula é um canhão e o CPA10, a certificação, era um passarinho, não era o meu produto de transformação, era um produto de habilitação só. Eu estava pensando lá na frente no produto de transformação, e aí o canhão do Fórmula iria me ajudar. Entendi. Então você não queria matar o passarinho com um tiro de canhão.
Isso, isso mesmo. Entendi. E aí, como é que foi? Então você fez os seus primeiros quantos mil com esse produto? Foi R$ 300 cada um, foi algo como 3 mil e poucos reais. 3 3 mil e mil, poucos. certo? E aí? E aí depois eu fiz o outro produto que é continuação, que era o CPA 20, isso aí já em junho para julho. Uhum. Tinha uns 15, foi algo como R$ 6 mil. E Ainda sem técnicas de lançamento também, só aí, galera, tem uma parada nova aí. isso mesmo. E aí logo depois que eu coloquei o CPA 20, aí sim, aí eu peguei, revisei o fórmula do zero, então voltei ali do primeiro vídeo e estruturei toda a campanha, preparei todos os CPEs, então a gente vai fazer o lançamento certinho para setembro. Então, setembro, sim, e a gente primeiro estruturou esse produto. Nesse produto em si, já tinham, o aluno levava as certificações que eu tinha colocado, mais a prática, que seriam vídeos que eu faria explicando a prática, que é como fazer uma negociação com o seu cliente, como montar uma carteira, um portfólio para o seu cliente, então englobou tudo. E até trouxe até já fiz uma parceria com um consultor de carreira para ajudá-los, que com a prática e com as certificações poderiam ter mais acesso ou a entrar no banco, ou a crescer, ser promovido, preparar para a entrevista. Então, eu criei o produto em si que forma o profissional. Uhum. E aí, como é que chamava ou como é que chamava, ou como é que chama esse produto? Ele começou como Comunidade dos Profissionais de Investimentos. Entendi. E aí, como é que foi o lançamento disso? E aí, o ticket estava em 997 e a gente fez 92 mil. Agora o canhão tá funcionando, né? Tá começando a funcionar. Quase um 6 em 7. Que massa. Quase um 6 em 7. 92 mil. Um produto legal, porque a fórmula funciona muito. E quando eu coloco o canhão junto com um produto bom, com algo legal, algo que no meu ver gera transformação, que é algo que você sempre fala, tem que gerar transformação, senão não faz sentido, aí que deu certo, aí que começamos a crescer. E aí, esse foi o primeiro lançamento, se não me engano, em setembro de 2019. A partir dali, quantos mais lançamentos você fez? Qual foi o seu próximo lançamento? O meu próximo já foi em novembro, eu já fiz um outro. Agora você já está aquecido, né? Não queria esperar tanto mais. Já aqueci, eu fiz ali a abertura por 7 dias, fechei, gerei a escassez, depois muita gente procurou a gente, eu não fiquei sabendo e tal. E aí a gente abriu 2 meses depois, e aí a gente fez 136 mil no segundo. Escalando. 136 mil e 6 em 7. Segundo lançamento, no caso, né? O segundo lançamento. E vem cá, a partir de novembro, você ainda lançou aquele ano mais ou você já virou para 2020? Novembro eu já mirei para janeiro de 2020. E como é que foi o lançamento de janeiro? E aí eu já pegava uma boa parte, algo como 50% do lançamento, e já reinvestia em tráfego, reinvestia na fórmula, que é o que funciona. E aí foi escalando, fiz 160 no de janeiro. Aí em março a gente fez um outro lançamento, e aí foi algo em torno de 180. Isso em março desse ano. Antes ou depois da pandemia? Um pouco antes, né? Foi depois da pandemia. Foi depois, né? Foi depois. Você ficou com medo? No início, sim, fiquei de colocar, mas já tinha programado tudo. A gente teve que mudar os CPLs ali em cima da hora para condizer, né, com o momento. Mas acabou dando bastante certo. Mas foguete não dá ré, né? Marcou o lançamento acontece. E deu bastante certo 180, e depois? Você chegou a lançar mais alguma vez esse ano? E lancei agora, esse mês, no início do mês, e foi o nosso primeiro 6 em 4, 6 dígitos em 4 horas.
4 horas, então quer dizer que é mais de 100 mil reais nas primeiras 4 horas, que massa. E o faturamento final dele foi quanto? A gente bateu 280 mil só no lançamento. 280 mil. Tô fazendo umas continhas aqui, ó, desse ano, que se não me engano começou com 160, né? Certo. Mais 180, que dá 240, mais 280, dá 200, dá uns 520, se eu acertei, né? Uns 520 mil reais já hoje. Você está trilhando uma potencial, você é um candidato aí para a faixa, é quase que certo, né? Vamos dizer assim, você é um candidato forte aí para a faixa marrom de terceiro grau, você vai fechar o ano com mais de R$1 milhão de faturamento. Ou quiçá trilhar uma faixa preta, não é incomum uma pessoa sair de onde você está. Incrível, e se a gente for pensar que a gente está agora em 2020, e você comprou a fórmula lá, se não me engano, deixa eu ver, setembro de 2017. Então para você estar aqui agora, foram cerca de 3 anos no processo, né? Cerca de 3 anos. Agora vem umas perguntas interessantes de analisar a sua... sabendo do que você sabe hoje, né? Mas se você pudesse voltar no tempo, que você faria diferente? Primeiro, você faria alguma coisa diferente ou não, Érico? Não faria. 2, o que você faria diferente para procurar, por exemplo, se for assim, se isso chamar você, se isso for atrativo para você, procurar diminuir esse tempo para chegar onde você chegou agora? Se tivesse que chegar no tempo que você chegou agora, na metade do tempo, você acha que você conseguiria sabendo o que você sabe hoje? Acredito que eu conseguiria, sim. Primeiro, eu não lançaria essas certificações sozinho, eu esperaria e lançaria tudo num canhão só. E ao invés de chegar em março e lançar só, eu lançaria tudo já de uma vez só. Uhum. Sairia antes do banco para aumentar ainda mais o engajamento com o meu público, dar mais conteúdo para o meu público. Eu conseguiria antecipar muito, acredito. Começasse lá atrás. É engraçado que quando você falou isso, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, né? Mas é muito fácil cantar o jogo depois que o jogo aconteceu, né? Pintor de casa pronta, é isso que chama, é muito fácil, depois que, e no mercado acontece muito isso, né, depois que o mercado dá o resultado, se eu tivesse, e a gente nunca sabe, né, de repente isso precisou acontecer para uma coisa ainda melhor acontecer lá para frente. Legal, Fábio. Agora, uma pergunta que eu gosto de perguntar, eu sei que assim que você faria, né, se fosse você, mas para quem está entrando, para quem vai entrar na próxima turma, que não é nem aquele que eu preciso convencer que para entrar. Tem uma galera que tá curioso ainda, não sabe, aquela coisa toda, tá considerando, os consideradores, e tem uma galera que já se comprometeu, tá comprometido, vai entrar às 5 horas da manhã, tá batendo ponto lá, se inscrevendo na fórmula, às 6 já tá começando a fazer a fórmula, às 7 horas já tá começando a sonhar, estratégia, enfim, responder perguntas, aquela coisa toda. Para essa galera, não os consideradores, mas os comprometidos. Que dica você dá para eles, nesse caso? Porque você é um cara que já fez 6 em 7 3 vezes, né? Então, a primeira vez podiam dizer que era sorte, né? Agora, é difícil dizer que é sorte. Isso. A gente fez 4, Érico. Mais um ainda. 4. É verdade. Foi de 200... Rapidinho. 1, 2, 3, 4, exatamente. Teve um em novembro do ano passado, de 130 mil, é verdade. 5 lançamentos. Então, sorte não é mais, né? Não tem mais como ser sorte. Quanto mais eu me empenho, maior é o resultado. Quanto mais tráfego eu coloco, dinheiro para tráfego, para marketing digital, acaba impulsionando mais. Isso é fato. Eu posso virar o melhor conteúdo, mas eu preciso ter distribuição nele. E eu acho que a principal dica para quem vai entrar, para quem está pensando, gere muito conteúdo. Por que você acredita que essa dica é importante? Porque eu acho que o príncipe de todos os gatilhos que a gente tem no Fórmula, que são muitos, o principal é reciprocidade. Eu acredito muito na reciprocidade. E, por exemplo, eu adquiri o do Mairo por reciprocidade, o seu no início também foi muito por reciprocidade, eu vi muito conteúdo seu, muito conteúdo bacana, eu falei, eu vou investir no
no Fórmula, porque ele me deu muito conteúdo. E eu tenho alunos que falam que comprei por tudo que você já me deu de graça. Então, eu acredito muito no poder da reciprocidade e dar conteúdo para as pessoas. Comemore isso. Eu tenho ali o meu canal, e eu tenho um canal a minha escola, Érico, se chama Eu Me Banco, o nome da escola. Chama Eu Te Banco. E o seu Instagram também é o mesmo Eu Me Banco também ou não? Você usa o seu Instagram? Eu tenho os dois. Eu tenho os dois. Eu criei o Eu Me Banco agora faz pouco tempo, o Instagram, e aí eu criei junto com os meus professores. Agora eu tenho alguns professores. E a gente cresceu rápido no Instagram. Em menos de um mês foram mais ou menos mais 5 mil pessoas entraram no Instagram em menos de um mês. E a gente gerou mais de 100 conteúdos ali no Instagram em menos de um mês. E aí eles colocaram ali no nosso grupo do WhatsApp, pronto, vamos comemorar a entrega, acho que chegamos a 5 mil inscritos. Falei, não, vamos comemorar que a gente entregou 100 conteúdos, porque o conteúdo está na nossa mão. Os 5 mil seguidores, se fossem 15, se fossem 2, não dá tanto a nossa mão. Então, vamos fazer o que está na nossa mão e comemorar o conteúdo, que o conteúdo que agrega a nossa audiência, não ter 5 mil, 10 mil seguidores. Então, eu acredito muito no poder do conteúdo. Saquei. Incrível o poder do conteúdo. Por que você acha, e agora eu vou usar o seu achismo, o modo especulação mesmo, não modo certeza, por que você acha que as pessoas evitam ou não sacam isso que você falou? Evitam de fazer o conteúdo. Ao invés, por mais que eu fale isso, e por mais que a gente fale que é importante, por mais que, dá trabalho, mas, é bem pago também, né? Você está indo aí para o seu quarto 6 em 7, a potencial de escala ainda é maior. O que você especula que está na cabeça das pessoas que faz com que elas evitem de postar esse conteúdo? Que, inclusive, vai ser um dos temas da aula de hoje, né? Na jornada. Acredito que é que as pessoas não começam, então muitos não dão nem o primeiro passo, porque às vezes eu até comento, vamos começar, e aí o equipamento que eu não tenho, é o celular meu que é ruim de gravar, e aí são várias desculpas para começar, para dar o primeiro passo. Então acho que o primeiro passo trava muita gente já para começar. E quando começa, já fica chateado quando faz uma primeira live e aparece 10 pessoas, 5, 20, e aí para de fazer, acha que é um vexame você fazer uma live para 5, 10 pessoas. Eu já fiz muito isso, já fiz muita live para... inclusive, ontem mesmo eu fiz uma live de um profissional que trabalha no Japão, a gente falou sobre os bancos japoneses, que é um tema que não tem tanta aderência aqui no Brasil, tinha 20 pessoas, bateu no máximo 30, e a gente deu conteúdo da mesma forma. Então, eles ligaram muito para a opinião das outras pessoas, só vou fazer quando tiver 100 pessoas, então acho que isso trava muito. Vi muita gente começar, faz uma live para 5, 10 pessoas, ou então põe um vídeo no YouTube e dá 30 visualizações e para. O que eu imagino que não deve ter sido uau, fiz para assim. Como é que você superou esse obstáculo? Como é que você conseguiu ver que apesar como é que fez isso superar? Porque de uma forma ou de outra isso deve ter batido na sua cabeça também no começo. Mas você prosseguiu. E como é que fez? Como é que você fez? O que você acredita que você fez? Foi do próprio Acorda Mercado, que é esse que eu faço de manhã. Eu segui fazendo e foi subindo cada dia mais. Foi cada vez era 30, depois 35, depois 45, e um que já fala para outro. E eu fiz isso por 445 dias úteis seguidos, sem falhar nenhum. Todos os dias entregando conteúdo às 7 da manhã, que é esse resumo do mercado. Então, você está focando ninguém bate consistência, né? Eu fiz uma parada dessa uma vez também, hoje faço muito disso, né? Mas eu lembro que eu fiz um desafio de 365 vídeos, um por dia, todo ano. E, não espero que todo mundo faça, não, afinal, algumas pessoas esperam mais resultado que as outras, mas às vezes você se desafiar e focar no processo, e não, né? Você focou na quantidade de vídeos, inclusive, eu sei que você focou nisso, porque eu sei que você contou os
dias. E não é simples contar os dias depois de 100, né? A gente tem que ter um sisteminha para contar, uma anotação, se nem que o sisteminha seja um caderno. Que massa. Vou te perguntar mais uma pergunta que chega muito para mim, é até legal ver a sua opinião, o seu take mais de vida, de campo de batalha sobre isso. As pessoas falam, Érico, mas se eu der conteúdo gratuito, de graça, as pessoas não vão comprar o meu curso. Você não tem medo de, ao dar tanto conteúdo gratuito, as pessoas não comprarem o seu curso? Eu acredito que é o contrário. Quanto mais conteúdo bom você dá, mais as pessoas vão falar, caramba, se esse é o gratuito do Fábio, imagina o pago. E a outra é a reciprocidade mesmo. Acho que são os dois fatores que pesam muito. Se eu der um conteúdo ruim, para que ele vai querer pagar para ter um outro conteúdo? Então, eu dou conteúdo muito bom. Semana retrasada, Érico, eu fiz uma live de 9 horas, parei só para almoço, de um conteúdo, uma prova inteira, que é o CFP, que é feito aqui no Brasil. Eu fiz uma correção de uma prova inteira, que é o dia todo. E esse é o conteúdo gratuito. Então, foi 9 horas. Então, você não economiza conteúdo mesmo. Pelo contrário, você esbanja conteúdo. E quanto mais você esbanja, as pessoas acabam te procurando na hora que elas querem investir em realmente se comprometer. Porque no conteúdo gratuito atrai os curiosos, mas chega uma hora que curiosidade por si só não gera resultado. Curiosidade gera atenção, gera interesse, né? Então, vocês que são os curiosos do Fórmula, ou que são os curiosos aí do Eu Me Banco, gera muito interesse, mas chega uma hora que você cansa de ser um curioso, você cansa de ser um interessado, você quer ser um cara que tenha resultado, e nessa hora ele vem até aquela pessoa que ele conhece, que na opinião dele deu mais conteúdo, provou, né, por A mais B, que é capaz de levar ele para o resultado, né? Que legal, show de bola. Fábio, que incrível estar aqui com você, que incrível ter a chance de discutir esse tema de conteúdo, de audiência, de lançamento, de resultado. Muito, muito, muito obrigado pela sua participação. E como é que as pessoas te seguem? Porque tem gente que acha que eu contrato atores aqui, então seria bom que elas se interessem. Se eu contratasse, minha folha de pagamento ia ser incrível, porque eu estou quase entrevistando um por dia, mas ao mesmo tempo, pode ser que tenha algum banqueiro, não sei como é que se chama, profissionais de banco que queiram aproveitar esse tipo de conteúdo que você tem, até por isso ia ser bom que eles te seguissem. Como é que eles te seguem? Maravilha. Tem o meu Instagram, que é esse aqui, que é o Fábio A. Lousada, com Z, e tem o da minha escola, que é Eu Me Banco, tudo junto, Eu Me Banco, underline, Eu Me Banco, underline. E quando vai ser o seu próximo lançamento? Já tem data? Sim, vai ser agora no início de agosto mesmo. Excelente. Então, início de agosto, a galera que quer se interessar, ou quiçá olhar só por uma curiosidade técnica de marketing também vai começar a entender muito da fórmula sendo executada, assim como uma vez você viu a fórmula sendo executada pelo Mário Vergara, né, esse professor de inglês, vai ver sendo executada por um cara que ajuda bancários, ou profissionais do banco. Abraço, Fábio. Um grande abraço. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Tchau, Obrigado tchau. mesmo. Tchau, tchau.